Oi, gente linda, muito boa tarde. Vamos começar? Quarta-feira, dia de Papo Cabeça. Boa tarde, Dedé. Boa tarde, Sal. Boa tarde, pessoal aí de casa. Pois é, assunto delicado hoje, né? Mas sim, importante. Com muita orientação. Nosso entrevistado que está estreando aqui no Falando Nisso saiu de São Paulo para estar juntinho com a gente, dividindo a informação. Então, se você quiser participar, não precisa se identificar. Já já a gente fala sobre o assunto de hoje, mas eu tenho certeza que você conhece ou de repente você mesmo pode estar sofrendo com esse tipo de dependência. Mas antes da gente começar o nosso bate-papo, bora refletir um pouquinho? E é curta a mensagem de hoje. Como a gente reclama, né? Da vida você tem o que espera, mas se você ainda não alcançou o que quer, confie em Deus, porque você já vai ter recebido tudo o que precisa. Esse é o nosso toque de quarta-feira, dia de Papo Cabeça. Bora, Pedrão, ficar juntinho e trabalhar. E hoje é para ajudar mesmo o pessoal de casa, né, Dedé? Isso mesmo, Sal. Assunto delicado e importante para todas as pessoas, né? Mas antes disso, antes da gente conversar sobre esse assunto, deixa eu passar os contatos para vocês aí de casa participar do nosso programa e mandar todas as suas dúvidas, todas as perguntas. Ao vivo é pelo telefone 3922-1387. Se você quiser mandar as suas perguntas também por mensagens do WhatsApp, do Falando Nisso é 997-167989. Ou também pelo Facebook, acessa lá, facebook.com/Falando Nisso Band, e o Falando Nisso também está no Instagram, instagram.com/Falando Nisso Band, acessa lá e tem essa camiseta do nosso programa, ó, vai colocar daqui a pouquinho a camiseta do programa e aí a camiseta do nosso programa, acessa lá para você concorrer a esse presente e também no nosso Face tem vários prêmios, um café colonial completo da padaria Pão Chique para vocês aí de casa, para você e mais um acompanhante. É só curtir e compartilhar essa foto e pronto, você já vai estar concorrendo. E você pode levar para casa também 5 pares de ingressos do melhor cinema da nossa região, que é o Kinoplex. Curte e compartilha essa foto e pronto, você já vai estar participando desse concurso e vai estar concorrendo a esses ingressos. São 5 pares para 5 pessoas e cada um leva um par. O sorteio do cinema e do Café Colonial Sol é nessa sexta-feira já. Tá passando rápido, né? Já tá passando. Tem muita gente que critica quem fuma. Sim. Mas será que é fácil sair dessa Eu acho que é difícil. Coisa do cigarro? Será que é vício? Será que é uma dependência? Qual o perfil da pessoa que fuma? Você já tentou várias vezes, mas acabou voltando, né? O cigarro está destruindo a sua saúde, sua vida, acabando com o seu relacionamento, né? Se você não quiser se identificar, não precisa. Mas ele veio de São Paulo para nos ajudar. A gente está muito feliz em recebê-lo. Psicólogo especialista em dependência, Dr. Carlos Henrique Arouca. Carlos, muito obrigada pela sua participação. Já estava dando uma aula para a gente lá atrás. Muito obrigada, viu, Carlos? Bem de viagem? Muito boa viagem. Muito boa viagem. Tudo bem? Pedir para você passar uns minutinhos aqui com a gente, uns 45 minutos de orientação para o pessoal de casa. Vale lembrar, eu volto a repetir, não precisa se identificar, porque a gente sabe, né, que tem muita gente que quer sair dessa dependência e não consegue. Mas a primeira pergunta que eu te faço, Carlos, é a seguinte: qual é o perfil da pessoa que fuma? Por que as pessoas fumam? Elas querem esconder alguma coisa? O que acontece? Todo vício está a serviço de alguma coisa, de algum recalque emocional. Eu pergunto sempre para o paciente, por que você fuma? Ele não sabe, evidente. Mas quando a gente vai investigando esse assunto, a gente vê um distúrbio de ansiedade, uma carência, uma solidão, algum sentimento que ele não quer entrar em contato. Então o cigarro é um grande calmante, ele tem mais de 4.700 substâncias, dentre elas muitas que são inibidoras do sistema nervoso. Então a pessoa fica mais aparentemente mais tranquila naquele momento em que ela está fumando, mas depois vem a dependência e o estado de humor é alterado, o estado fisiológico é alterado e volta a ansiedade. Cada vez a pessoa precisa usar mais aquela substância. Para combater aquela ansiedade. Quer dizer, o organismo é esperto, né? Você está ansioso, me dá aquele remedinho, que não é um remedinho, que é um vício, As pessoas dizem, né? ai, estou nervoso, deixa eu fumar um cigarrinho. Entendi. Ou, quando estão sozinhas, fumam muito quando estão sozinhas. Entendi. Tem um querido na linha, Dedé, que não vai se identificar e quer a orientação do Dr. Carlos. Vamos lá então. Alô, tudo bem? Alô? Alô? Olá, tudo bem? Tudo bem? Linda, vou pedir para você tirar o som da sua TV, tá? Escuta a gente pelo telefone que fica mais fácil para você e para a gente aqui no estúdio, ok? Beleza?
Então Ok. tá, tira todo o som, escuta só pelo telefone, fica à vontade. Ok. Diga lá. Como é que eu faço para parar de fumar? Objetivo. Não é uma fórmula mágica, né? Parar de fumar requer um grande esforço. Então a gente tem 5 elementos que a gente usa, né, para ajudar a pessoa quando ela quer parar de fumar. Primeiro é um tratamento psicológico, onde a gente vai investigar que momentos que ela fuma, né? Como ela começou a fumar. Existem sentimentos que o ser humano tem dificuldade de entrar em contato. Por exemplo, a solidão. Então, que momento que ela acende o cigarro? Quando ela está sozinha? Quando ela chega em casa e não tem ninguém? Quando ela está nervosa? Vamos identificar que momentos que é esse que ela precisa desse recalque. É um primeiro passo, né? Mas é muito complexo eu discorrer sobre esse assunto de uma forma total, de uma forma global. Porque cada caso é um caso. Cada caso é um caso, evidentemente. Mas com certeza a pessoa precisa identificar essa falta, né? Toda carência que a gente chama na psicologia de carência oral vai levá-lo ou a comer muito, né? Por isso que a pessoa está ligada. A pessoa para de fumar, ela engorda. Ela começa a comer demais. Então a carência oral é uma deficiência numa fase do desenvolvimento que é a oralidade. Entendi. Vai levá-la ou a comer muito, ou a beber muito, ou a falar muito. Alguma coisa vem. Ligado à oralidade. Ok, então. Carlos, você não tem ideia do que tem de gente na linha querendo falar com você. Vamos para Jacareí? Que bom. Vamos lá, tem uma ligação já. Alô, tudo bem? Alô? Alô? Tudo bem, alô? Olá, tudo bem? Você quer se identificar ou não? É a Débora que tá falando? Isso. Eu queria falar que eu achei você bonito. Obrigada. Você tem alguma dúvida, alguma pergunta? Bom, acho que ele quis que- te elogiar só. obrigada. Deixa eu fazer uma pergunta aqui que eu achei bem interessante, que vem lá de Ilhabela, da Paula. A Paula diz o seguinte: Sol, meu marido, ele vive fumando. Ele fuma desde que eu conheço, mais de 30 anos. Só que ele tentou parar e não conseguiu. E ele disse que ele quer se matar. Ou seja, é uma autodestruição? A Com pessoa que certeza, química, né? Dependência química. Tudo, na verdade, é químico. Então, a pessoa que é dependente de alguma coisa, como eu disse, de alguma substância, ela está escondendo um comportamento, escondendo algum sentimento que, via de regra, são sentimentos que ela não consegue digerir, não consegue processar direito. Quando você usa uma substância, que no rótulo da substância tem ali, fumar causa câncer do pulmão, causa dependência em todos os níveis, causa impotência sexual, causa problemas de aneurisma cerebral. E a pessoa não liga para E isso? você usa aquilo, já existe um componente autodestrutivo. Entendi. Então, quando a pessoa para de usar aquela substância, todo o conteúdo que está ali destrutivo vem à tona. Então, por isso que tem uma frase da Clarice Lispector que eu gosto muito. Ela diz assim: mexer nos próprios defeitos pode ser muito perigoso, pois ninguém sabe qual é o defeito que alicerça o edifício. Então, quando a gente mexer no cigarro, vai aparecer quem é a pessoa, que sentimento que ela estava ocultando. E aí que vem o cuidado, né? Então, no caso do marido da Paula, rapidamente, chegou a hora de buscar uma ajuda. Aliás, já Com certeza. passou, né? Não é parar de qualquer maneira. Tá. Parar com orientação do profissional. Exatamente. Essa é uma questão que estão perguntando aqui. A gente pode parar de repente ou tem que ser aos poucos, né? Essa é uma questão para quem fuma que o doutor vai explicar para a gente. Essa é uma dúvida também de uma senhora lá de Caraguatatuba. Daqui a pouco a gente faz sua pergunta. Manda suas perguntas, suas dúvidas, tanto pelo WhatsApp quanto pelo Facebook. Mas agora a gente dá aquela pausa para deixar vocês mais informados com as notícias da redação. Foi uma notícia ontem que o Brasil todo debateu aí o ex-ministro José Dirceu, o ex-tesoureiro do PT João Vacari Neto e mais 13 pessoas aí viraram réus em mais uma ação aberta na Operação Lava Jato. As acusações são de lavagem de dinheiro, corrupção, falsidade ideológica e associação criminosa.
José Dirceu e João Vacari Neto são quadros históricos do Partido dos Trabalhadores. O ex-ministro foi preso na 17ª fase da Lava Jato, batizada de Pichuleco, que era, de acordo com as investigações, como o ex-tesoureiro do PT chamava as propinas. Segundo a denúncia, parte dos subornos acertados pela Engevix Engenharia com a diretoria de serviços da Petrobras era destinada ao Partido dos Trabalhadores e era recolhida por Vacari, a pedido do diretor Renato Duque. Duque seria sustentado no cargo pelo PT. Os procuradores dizem que a empresa de consultoria de Dirceu recebeu pagamentos de empreiteiras contratadas pela estatal sem produzir nenhum serviço de volta. No despacho, o juiz Sérgio Moro destaca que o ex-ministro teria recebido no esquema criminoso da Petrobras quase 12 milhões de reais, considerando apenas a Engevix Engenharia. Dirceu e o Partido dos Trabalhadores negam as acusações. Entre os outros 13 réus estão o lobista Milton Pascovitch, que delatou o esquema, Roberto Marques, braço direito do ex-ministro, e Luiz Eduardo de Oliveira e Silva, ex-sócio e irmão de Dirceu. A denúncia afirma que o volume de pagamentos relacionados a esse caso soma quase 54 milhões de reais. Em depoimento à Justiça Federal, o ex-presidente da Camargo Corrêa, Dalton Avancini, confirmou que Andrade Gutierrez participou do cartel investigado na Lava Jato, inclusive nas obras do Complexo Petroquímico do Rio, o Comperj. Onde que essas reuniões ocorriam, senhor? Acho que uma grande parte foi na sede da UTC, que era teve mais comum lá, mas tiveram em outras empresas, teve na sede da Andrade, na sede da UAS, tiveram em outros locais também. Mas é claro que vão negar, né? Quase R$1 bilhão devolvidos aí pelos que resolveram abrir a boca. Quantos mais bilhões estão escondidos aí? E o governo vem com essa história, com essa balela de pedir pra gente economizar, Débora. E cansa, né, Sol? Cansa. Cansa sempre ler essas notícias, sempre saber mais sobre toda essa questão da Lava Jato. Cansa muito a gente. Mas vamos mudar de assunto, vamos saber como que fica a rodovia Dutra, as outras rodovias que cortam a nossa região. Jefferson já está na linha. Alô, Jefferson, tudo bem? Hoje pela manhã teve uma complicação, né, na Dutra. Oi, Débora. A rodovia Presidente Dutra ela ficou totalmente bloqueada por cerca de 1h30 nessa manhã de quarta-feira. O engavetamento envolvendo 2 carros, um caminhão e um ônibus causou congestionamento de 11 quilômetros, começando em Caçapava. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o motorista do caminhão ele teria perdido o controle do veículo e depois não teria conseguido frear a tempo e bateu em um carro. Com o impacto, outro veículo de passeio e um ônibus da empresa Pássaro Marrom também foram atingidos, né? 2 pessoas foram socorridas ao Hospital Municipal de São José dos Campos, sendo uma em estado grave, Débora. E esse acidente aconteceu na pista sentido São Paulo. E agora a situação está tranquila? Tamoios também? Como que está o movimento por lá? Então, falando ainda da rodovia Presidente Dutra, quem segue em direção à capital paulista, lentidão em Jacareí de 1 quilômetro devido a obras, com interdição da faixa da direita e também do acostamento. E depois, tráfego ruim também lá na região de Guarulhos e na chegada à capital paulista. E na rodovia dos Tamoios, a operação Pareciga foi cancelada hoje devido ao mau tempo e neste momento o trânsito também flui bem nos 2 sentidos da rodovia. Obrigada, Jefferson. Então é bom, você que vai pegar a Dutra, você que vai pegar outra rodovia, fique atento nas estradas, né? Pois é, o nosso entrevistado, o doutor Carlos, aí que quando voltar para São Paulo, Ayrton Senna é opção, viu, doutor Carlos? Dutra não é opção, não. Bom, em meio à crise, no momento em que o país anunciou mais cortes nas despesas, a Rádio Bandeirantes flagrou um exemplo de descaso com dinheiro público. Uma servidora da Prefeitura de São Bernardo do Campo, no Grande ABC, aproveitou a licença médica remunerada, ou seja, paga pelos impostos que você todo dia tira do seu bolso, e ela foi visitar o Egito. A denúncia do repórter Agostinho Teixeira. De turbante e sorridente diante da pirâmide de Kefren, de 143 metros de altura, e em frente ao Rio Nilo, o inevitável selfie, tendo ao fundo a imponente Torre do Cairo. Foi nesse clima que a funcionária Neide Aparecida Tameirão, da Prefeitura de São Bernardo do Campo, passou os últimos 30 dias. Nada demais, se ela não estivesse oficialmente afastada do serviço por problemas de saúde e licença médica remunerada.
Neide Tameirão, que no ano passado foi candidata a deputada federal pelo Partido dos Trabalhadores, atualmente é fiscal de tráfego da empresa de transportes coletivos da Prefeitura de São Bernardo. E na central de monitoramento, onde ela deveria estar prestando serviço, era nítido o constrangimento dos outros funcionários ao falarem sobre o assunto. Boa tarde. Desculpa te incomodar aí, mas eu precisava falar com a Neide. Ela tá por aí? Ela não está trabalhando aqui. Mas ela tava, né? Ela estava, e ela pegou, saiu de licença, que ela tinha uma cirurgia, até agora não retornou. Você não tem ideia de quando ela volta não, né? Não tenho a mínima ideia. Na verdade, hoje, ninguém na Prefeitura de São Bernardo do Campo sabe dizer ao certo quando Neide Aparecida Tameirão irá voltar ao trabalho. Preste atenção, a reação que ela teve ao descobrir que falava com a nossa reportagem deixa claro que a funcionária tem certeza que não será punida. Eu tô no Brasil, mas eu tava viajando antes, cheguei agora há pouco. Ah, você estava no Cairo, né? Isso. Fez boa viagem? Graças a Deus, muito boa. Você ficou muito tempo lá? Fiquei um mês, fiquei 30 dias só. Você trabalha em São Bernardo? Isso, cenário da IPC. O que isso tem a ver com a sua ligação? Não estou compreendendo. Não, é que eu sou repórter da Rádio Bandeirantes e eu não consegui entender como é que você estava de licença médica e foi fazer uma viagem. Olha, no meu período de licença médica eu posso fazer o que me aprouver. A senhora não acha que é um absurdo a pessoa tirar licença médica, sair para viajar para o Egito e continuar recebendo salário pago com dinheiro público? Fazer o quê, né? Não tô entendendo também o que um jornalista da Bandeirantes tem a ver com isso. Eu tô fazendo uma reportagem. Então eu não tenho interesse na reportagem. Pergunta se uma cidadã dessa tem moral para cobrar do governo corrupção. Dormir no mato para ver se o macaco vai junto, né, Dedé? Não tem interesse com a reportagem. Não tem interesse. Ai, gente, fala sério, né? Mudando de assunto também, vamos saber como que fica a previsão do tempo para hoje. Leandro, pode soltar. Eu pensei que ia chover nos próximos dias, mas não vai não, gente. Olha só. Lá em Monteiro Lobato, a máxima é de 22 graus e a mínima é de 10 graus na cidade. Outras cidades da região, aqui em São José, máxima de 31, Pindamonhangaba, máxima de 31 também, Cruzeiro, máxima de 29 e lá em Arapeí, a máxima é de 29 graus também. Descendo a Serra, Caraguatatuba, máxima de 30 graus, Ubatuba, a terra do Mineirinho também, máxima de 31, mudando agora de cidade, Santa Branca, escolhida por hoje, a máxima por lá é 31 graus, quinta, sexta, sábado e domingo, o sol deve aparecer também e a máxima gira em torno de 31, 32 graus na cidade. Mudando de assunto, imagens impressionantes mostram um casal tentando escapar de um incêndio florestal. Olha só, depois do intervalo eu conto mais sobre isso para vocês, não sai daí não.